Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos adotar um novo método agora, que são as nossas aulas transmitidas pelo YouTube, em forma de vídeo, porque às vezes quando vocês me olham, quando a gente tem essa configuração, né, de aula, às vezes a gente se sente um pouco mais próximo e fica melhor pra gente conseguir trabalhar, né? Então, nesse momento, quero dizer pra você que já é inscrito no meu canal, que eu vou estar focando nos meus alunos, vou estar focando nas minhas aulas. Então nós vamos começar aqui uma série onde nós vamos fazer um resumão do nosso curso completo de cabeleireiro profissional, tá? Então, a partir de agora, nós vamos começar a conversar, nós vamos começar a dialogar e transmitir esse conteúdo através do YouTube também, além das nossas ferramentas que a gente já tem trabalhado no cotidiano de nossas aulas, tá bom? Então, o que eu peço para você, aluno, se você não é inscrito, você já se inscreve, você já se inscreve aí embaixo para vocês receberem todas as aulas que eu sempre vou estar postando aqui também. Vamos começar a falar hoje sobre a biossegurança. É algo que hoje na área da beleza ela é extremamente importante, ela é grande, né? Hoje abrange todas as áreas e principalmente a nossa, que é a área da beleza. Então, quando a gente fala sobre biossegurança, nós estamos falando de bio, que significa vida, e segurança, vida em segurança, tá? Então, é o nosso contato, como que nós devemos nos portar no salão de beleza, como que nós devemos nos cuidar perante isso, tá? E isso não serve só para os meus alunos de cabeleireiro, servem para os outros, para os de designer de sobrancelha, micropigmentação, barbearia e etc. Porque a biossegurança, hoje, na nossa profissão da beleza, ela está extremamente presente, ela tem que estar presente, certo? Existe um órgão regulamentador que se chama Anvisa, né? Que é a Vigilância Sanitária, onde ele tem o regulamento do nosso cotidiano dentro do salão. Então nós temos que ter alguns cuidados, certo? Primeiramente, o que vocês devem tomar muito cuidado, primeira coisa, né? O primeiro fator risco, né? É o seu contato com o cliente. Principalmente hoje, em época de pandemia, tá muito difícil, vocês sabem que tem muitos salões fechados, não tá sendo aquela coisa prazerosa, porque infelizmente nós somos autônomos e muitos autônomos estão tendo que trabalhar individualmente. Então, infelizmente, a gente tem que trabalhar, tem que sair de casa, né? Então, graças a Deus, Deus tem nos protegido. Então, por isso, né, além de toda a questão, a gente ainda tem esse fator. Então, hoje, é muito importante que a gente tenha os nossos EPIs. O que são os nossos EPIs, tá? Para quem trabalha com beleza, luva, máscara e avental. Muito importante. Alguns procedimentos vocês vão fazer sem luva, sim. Por exemplo, uma escova, dá pra vocês fazerem sem luva. Um corte, dá pra vocês fazerem sem luva tranquilamente. Porém, é necessário que vocês usem os EPIs, né? É importante que vocês tenham esse cuidado, tá? Com o cotidiano de vocês. Então, primeira coisa, a gente tem o órgão regulamentador, que é a Anvisa. Vocês conseguem entrar no site da Anvisa, tá? Que lá tem exatamente tudo. Como que o salão tem que ser limpo, como que as toalhas devem ser lavadas, como que eu tenho que proceder se eu tiver uma sala de estética no salão, como que eu tenho que proceder em relação ao manicure, se eu tiver manicure no salão. Tem exatamente tudo. Então vocês digitam lá no Google Anvisa que vocês vão pegar essa relação bonitinha de como vocês devem proceder, tá? É importante, gente? É importante, porque assim, hoje tá tudo tranquilo, tá tudo bem, mas
E se infelizmente vocês tenham uma denúncia, hoje a gente sabe que infelizmente nós não temos amigos e as pessoas têm inveja, né, das coisas que a gente cria, do patrimônio que a gente cria. Então assim, é importante que você tenha cuidado, né, que você trabalhe da forma correta para que não tenha nenhum tipo de problema. Imagina a vigilância sanitária vai lá porque alguém denunciou e infelizmente tem que fechar o salão, barrar o salão de vocês. Então é complicado, por isso que eu indico que vocês trabalhem da forma mais correta possível, seguindo a vigilância sanitária para vocês não terem problema, tá? Então, assim, a vigilância sanitária é muito importante que vocês andem ali certinho, tá? A gente tem alguns riscos que a gente fala em relação à biossegurança. São os riscos físicos, os riscos químicos e os riscos biológicos, tá? Risco físico é em relação à nossa postura. Então, normalmente, quando vocês vão fazer cabelo, vocês estão relaxados. E a gente precisa daquela postura, né? Daquela posição ereta, daquela postura adequada pra gente não ter problemas. Então, assim, é importante que você tenha sua postura, que vocês mantenham organizadas, a cadeira tem que estar na altura ideal para vocês não forçarem a coluna de vocês, porque assim, vocês devem conhecer cabeleireiros antigos com 20 anos, 15 anos, 30 anos de profissão. Eles têm problemas como tendinite, bursite, às vezes problema na coluna, desvio de coluna, enfim. Então, dá pra gente trabalhar de uma forma correta, tranquila, com uma postura, né, com a ergonomia, é a palavra, a ergonomia correta, para vocês não terem problemas daqui a uns anos, né? Porque o intuito é que vocês tenham aí essa profissão por anos. Então, é muito importante que vocês tenham esse cuidado com o corpo de vocês, tá? Então, a primeira coisa é o nosso risco físico em relação à nossa ergonomia, nossa postura e etc, certo? Segundo risco que a gente tem bastante é o nosso risco químico de produtos, né? Eu falo muito nas nossas aulas, vocês sabem disso, em relação a produtos. Procurem trabalhar com produtos de qualidade, produtos de profissionais, não produtos que foram criados em fundo de quintal, nada disso. Tomem muito cuidado. O produto ele tem que ter um rótulo, ele tem que ser liberado pela Anvisa, que é aquilo que eu falo pra vocês que é importante. O produto ele tem que ser liberado pela Anvisa, ele tem que ser profissional, ele tem que ter ali um respaldo. Por exemplo, deu alguma coisa errada no cabelo e infelizmente eu comprei esse produto de um fornecedor que eu não conheço e ele não tem rótulo e ele não tem nada. Imagine como vai funcionar, como vai ser pra você que dá o respaldo pro cliente, porque se o meu cabelo cair, eu vou querer uma indenização, eu vou querer algum proceder. E aí, como que faz? Você sozinho. Então, quando a gente tem ali um produto profissional, que, né, regulamentado pela Anvisa, a gente tem técnico atrás da gente. Então, o químico, ele sabe o que ele usou naquele produto. Então, por isso que eu falo que é muito importante. O risco químico vai além só de, por exemplo, eu passar mal por conta de uma progressiva. Não é só isso. É além. E se o cabelo da minha cliente cair, se o cabelo da minha cliente quebrar, eu tenho um respaldo, eu preciso de um respaldo do meu representante, porque atrás desse meu representante tem a marca, tem o químico, tem o técnico responsável, eu tenho outras pessoas. Então é importante que vocês trabalhem com produtos que vão dar esse respaldo para vocês, porque infelizmente hoje em dia no mercado a gente tem muitos produtos que assim são extremamente baratos e que infelizmente deixam a desejar em quesito de respaldo pra gente. Por isso que é importante, gente. Conheça, pesquise, experimente, colha indicações para vocês trabalharem com algo que vai ser bom para vocês, tá? Além disso, né, além desse respaldo, a nossa saúde, a gente tem os riscos químicos, né? Progressiva, que tem um cheiro extremamente forte, relaxamentos,
as químicas, né, colorações, enfim, também nos fazem mal. Por isso que o uso da máscara é muito importante. E aí eu retorno a dizer, né, hoje em dia, em época de coronavírus, é muito importante que você esteja de máscara, além de tudo isso, né? Então, tem essa questão do risco químico também, por isso que é importante que vocês tomem cuidado. Além disso, a gente tem os riscos biológicos, que eu falo que assim, gente, é muito perigoso. A gente às vezes acha que não, mas nesse sentido de risco biológico, do que eu tô falando? Eu tô falando de hepatite, eu tô falando de HIV, eu tô falando desses tipos de contaminação, que é através de sangue. Então, por exemplo, vou fazer um corte, vou fazer uma barba, vou fazer uma sobrancelha, eu corto minha cliente com a lâmina e sem querer eu me corto, ou sem querer eu encosto em algum machucado meu que está exposto. E vocês não sabem a procedência do cliente. Por mais que às vezes a gente acha que sabe, a gente não sabe essa procedência do cliente, a gente não sabe se ele tem uma hepatite, às vezes nem ele sabe, na verdade. Então, é perigoso, vocês precisam sim tomar cuidado nesse sentido, por isso que a gente sempre tem que estar paramentado com os nossos EPIs, descartar os nossos utensílios que são descartáveis da forma correta, né? Então, lâminas, agulhas, etc., tem que ser descartados no Descarpac, que é aquela caixinha amarela, tem que ser, não tem como a gente pegar e trabalhar de uma forma qualquer, porque infelizmente a gente tá ali de porta aberta, à mercê do que as pessoas vão fazer com a gente, tá? E a gente tem os outros fatores, né? Abaixar a nossa imunidade, a gente não sabe quem são as pessoas que estão sentando na nossa cadeira. Então tudo isso a gente tem que tomar cuidado. A gente se precave e precave o nosso cliente também, né? Você não tá só se protegendo, você tá protegendo o seu cliente também. Isso é muito importante, tá? Além disso, quando a gente fala sobre a biossegurança, a gente também tá falando sobre a higienização, né? Quem aqui nunca entrou num salão cheio de cabelo no chão, né? Ou entrou naquele salão que você olhava a bancada e falava, meu Deus, que bancada é essa? Com certeza, com certeza. Então, isso passa um aspecto de sujeira, né? Um aspecto de que aquela pessoa não é tão higienizada, enfim. É importante porque, além de riscos de contaminação, a gente tem essa aparência, a gente tem esse atendimento ao cliente, que é a nossa próxima aula. Então, assim, a higienização do salão é super importante nesse quesito de biossegurança também, tá? A vigilância sanitária pede para que os salões sejam limpos com cloro. Então, para tirar mesmo as bactérias, né? Então, é importante que você tenha uma higienização ideal e manter-se com a sua saúde estável. Não tô legal, tô achando a minha imunidade muito baixa. Tomem vitaminas, tomem as devidas precauções, né? Porque assim, gente, nós trabalhamos com o público, como a gente fica muito perto, é natural que a nossa imunidade não fique tão alta, que ela seja um pouco mais baixa, justamente porque nós estamos ali nas bactérias, né? Enfim, então é importante que a gente tenha esse tipo de cuidado. As vacinas de vocês têm que estar em dia, tá? Pra vocês poderem trabalhar tranquilas. Ah, Karen, mas eu sou só uma cabeleireira, vou só escovar, fazer progressiva. Sim, vocês devem tomar cuidado. A biossegurança é exatamente isso, é a sua vida, é a vida do cliente, é a vida dos profissionais que estão ali ao seu redor em segurança. Então tem que tomar cuidado sim, pra vocês não terem problema. Eu vou dar um exemplo bem básico pra vocês. Se, por exemplo, né, por via das dúvidas, vocês não trabalharem da forma correta e vocês forem denunciados pela vigilância sanitária, o que pode acontecer? A vigilância sanitária ela pode ir lá, pedir para vocês fecharem o salão por 15 dias e depois vocês retornarem, ou
eles podem lacrar o salão se eles virem alguma coisa tá muito fora, produto vencido, enfim, produtos sem rótulo, sem validade, sem nada. E isso pode acarretar uma... Aí vocês pagam uma multa, que é alta, e depois vocês têm que pedir todo o alvará da liberação do salão. Então assim, não é só vou colocar uma luvinha, não. É uma coisa, quando a gente foca muito em biossegurança, a gente acaba sendo um pouco chato, nós professores. Mas é porque é de suma importância. Se você não cuidar do seu bem-estar e do bem-estar do cliente, você pode sofrer danos. Eu tive um aluno que ele teve que voltar para a escola para pegar o certificado novamente, porque infelizmente ele não tinha uma higienização adequada dos materiais e ele sofreu um dano de 20 mil reais. 20 mil reais, gente. Então assim, caso baixo, eu já vi gente conseguir muito mais dinheiro, né, por processo. Então assim, quando a gente pega no pé, fala pra vocês assim sobre biossegurança, sobre o cuidado, a gente fala numa amplitude, porque a gente sabe como funciona a nossa área. Então assim, o que vocês vão coletar dessa aula, né? Biossegurança, vida em segurança. Tomar cuidados com os riscos biológicos, com os riscos físicos e com os riscos químicos. E sempre, sempre, em qualquer momento, em qualquer atendimento, estejam com os EPIs, certo? Bom, eu acredito que vocês tenham gostado, eu espero, né, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, porque, né, pra eu ter um respaldo, né? Não tô nem sendo youtuber, é pra eu ter um respaldo aqui de vocês. Quero um respaldo se vocês gostaram dessa forma de aula, em vídeo. Eu falando com vocês através da câmera, se fica melhor, se vocês preferem por áudio. Eu quero esse respaldo de vocês, tá? E outra coisa também. Acompanhem todas as aulas que eu vou fazer por tópicos, tá? Enfim, se vocês tiverem gostado, vocês me deem esse respaldo para eu continuar produzindo essas aulas para vocês, tá bom? Peço perdão pelos ruídos, porque vocês sabem, não tem como a professora ser youtuber com silêncio total, não dá. Então tem resíduo, minha família tá trabalhando em home office também, então infelizmente a gente vai ter alguns atritos sonoros, mas eu espero que vocês tenham entendido, né? Então esse foi a nossa aula 1, a nossa aula de biossegurança. Um grande beijo e eu quero logo que a gente volte tudo ao normal, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau, gente.